abraço para todo mundo, estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um grande abraço, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por nos acompanhar através do Canal Esportes na manhã desta quinta-feira. Hoje, 19 de novembro, nós vamos trazer daqui a pouco os principais assuntos relacionados ao futebol de Alagoas, como, por exemplo, a renovação contratual de alguns jogadores do CRB para 2016, a expectativa do CSA para o anúncio do elenco para a disputa do campeonato estadual. Ontem, os dirigentes se reuniram com os representantes da Federação Alagoana de Futebol para poder discutir as diretrizes do campeonato alagoano e você vai saber daqui a pouco como foi que ficou a distribuição dos grupos e os métodos de disputa do campeonato alagoano na próxima temporada. Também você vai poder acompanhar os gols da Série A do Campeonato Brasileiro nesta edição, além das manchetes da Gazeta, onde nós vamos sempre repercutindo aqui no Canal Esportes as principais manchetes no caderno de esportes da Gazeta, que você acompanha de terça a sexta aqui na programação da sua TV Mar. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora. É o Canal Esportes desta quinta-feira, dia 19 de novembro, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Promoção de aniversário Galpão Sofisticador. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30% a 50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticador, Avenida Menino Marcelo 280. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Valeu, agora sim começando o Canal Esportes. Antes de entrarmos nas notícias, só reforçando que você pode acompanhar a programação da TV Mar Canal 25 através do portal gazetaweb.com. 3377-9097 é o telefone, você liga, fala com a produção do programa e o nosso WhatsApp é o 981079872. Neste final de semana, nós teremos no futebol espanhol um dos maiores clássicos do planeta. Real Madrid e Barcelona se enfrentam e Luis Soares fala que os jogadores do Barcelona têm consciência de que o Messi é o melhor jogador do mundo e que não existe competitividade no elenco. Vamos ver. Barcelona e Real Madrid. Quem não tem uma lembrança especial do Superclássico? Luis Soares, que é torcedor do time catalão há muito tempo, tem as dele. Como aficionado, me acuerdo, como verlo por televisión, me acuerdo los goles de Ronaldinho ahí en el Bernabéu. Después, cuando tuve la suerte de mirar un 5-0 acá en el Camp Nou, después he visto otros partidos de semi de Champions también y bueno, son lindos partidos que uno los disfrutaba en aquel momento, los disfrutaba por el bien del fútbol, ¿no? En ese momento y bueno, hoy en día estar dentro de la cancha ahí siempre te deja
deja esa satisfacción de estar cumpliendo uno de los sueños, el cual tiene cualquier jugador de fútbol, jugar un Barcelona-Madrid. Suárez conseguiu realizar o sonho e em outubro do ano passado disputou seu primeiro clássico no Santiago Bernabéu. O Barcelona perdeu por 3-1. A mí personalmente trae sensaciones buenas y malas, ¿no? Buenas por haber debutado por fin en aquel estadio con la camiseta del Barça y bueno, y mala por el resultado. Desde aquele jogo, muita coisa aconteceu. O Barcelona ganhou o triplete, Suárez fez gol no Real Madrid no Camp Nou e construiu uma ótima relação com o companheiro Neymar. Es una relación del cual ninguno se quiere creer mejor que el otro, ni competir, ni nada, porque eso sabemos que es malo para el equipo. Yo disfruto cuando Ney hace 2, 3 o 4 goles, lo voy a disfrutar como Ney lo disfruta, en esta ocasión que no está Leo, y bueno, nosotros siendo conscientes que el mejor del mundo es Leo y siempre lo vamos a entender, ¿no? E se Messi é o melhor, quem seria o segundo? Cristiano Ronaldo? Para Suárez, a resposta é outra. Ney está por un momento espectacular que creo que hoy en día se puede decir de que está por detrás de Leo y bueno, puede ser perfectamente el segundo mejor jugador del mundo. Messi foi o principal assunto da entrevista de Suárez. E depois de várias perguntas sobre o companheiro argentino, o uruguaio admitiu: pelo menos por enquanto, ninguém no clube tem certeza se ele joga ou não no sábado contra o Real Madrid. No sabemos todavía si va a jugar desde el inicio, si va a estar en el banquillo, si no sabemos nada todavía de eso, ni nosotros. Y así que depende de lo que vaya a suceder en el partido. Sí lo ha demostrado en el Calderón, ¿no? Que es un jugador decisivo que entró y en 30 minutos nos hizo ganar 3 puntos. A presença de Messi no clássico ainda é incerta. O que é certo é que o tridente do Barcelona não venceu no Bernabéu. Ganhar do Real Madrid não será uma tarefa fácil, mas inspiração Suárez já tem, desde os tempos em que era apenas um jovem torcedor. Vontade nesse clássico, não vai faltar vontade e disposição para os atletas das duas equipes, não só do Barcelona, como também os atletas da equipe do Real Madrid para o jogo deste meio de semana. Aliás, deste final de semana, né? Estamos no meio de semana. Vasco e Corinthians jogam nesta quinta-feira. É a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E para o Vasco, a aposta, principalmente feita pelo técnico Jorginho, é em cima de um jogador que tem estrela, Rafael Silva. Vamos ver. Aconteceu na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 26 de julho, na derrota de 4-1 diante do Palmeiras. O técnico vascaíno, naquela oportunidade, ainda era Celso Roth. Jorginho fala desse jogo decisivo diante do Corinthians, aqui no Caldeirão Cruz Maltino. Eu joguei 2 anos no Vasco, sempre foi a nossa casa, sempre foi realmente um caldeirão, e eu sempre encaro dessa forma. E o momento que a equipe está passando, e acreditamos que isso vai acontecer. E é até muito importante até ressaltar a questão para o nosso torcedor, o quanto nós precisamos do nosso torcedor nesse momento, apoiando o nosso atleta, sabendo que não estamos jogando contra qualquer equipe, estamos jogando contra a equipe que provavelmente, mais cedo ou mais tarde, será campeã. Então, um retorno aqui, eu acho que eu acredito que é algo positivo para a gente retornar aqui a São Januário e a nossa casa. A boa notícia para o técnico Jorginho e para a torcida vascaína é que o atacante Rafael Silva vai estar em campo contra o Corinthians. O julgamento no pleno do STJD, que aconteceria esta manhã, foi adiado. É um jogador extremamente decisivo, é um jogador que quando está em campo não falta o chute a gol. Ele é um jogador realmente que ele bate de direita e de esquerda, que ele sempre arrisca. E é um jogador que tem sido extremamente importante para a nossa equipe. Provável time do Vasco para esta quinta-feira: Martin Silva, Madison, Luan, Rodrigo e Júlio César. A defesa, meio de campo com Serginho, Diguinho, podendo Bruno Galo entrar no lugar de um dos dois, Andrezinho e Nenê. E na frente, Rafael Silva e Riascos. Direto aqui de São Januário.
Pois é, está aí a preparação do Vasco para o jogo desta noite contra o Corinthians. Daqui a pouco você vai poder acompanhar os gols da rodada de ontem na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes de falarmos de Campeonato Nacional, eu quero também trazer informações da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, que se prepara para mais uma grande competição e que tem a expectativa de poder atuar no Campo do Santos, a tradicional Vila Belmiro. Vamos ver. Eu estou bastante nervosa, até porque lá saiu o maior jogador da década, né? Que é o Pelé, na Vila Belmiro. E muita alegria também por estar jogando lá, né? Quantos jogadores não passaram por lá? É um estádio top de Campeonato Brasileiro, de Série A. Logo no meu primeiro início de trabalho como técnico, eu trabalhei no 15 de Jaú, né, nas categorias de base. E eu disputei um campeonato, foi o meu primeiro campeonato, inclusive, como treinador. E a final desse campeonato, que foi onde, inclusive, nós fomos campeões paulistas, foi em 2005, foram 2 jogos contra o Santos. Um nós fizemos na minha cidade, lá em Jaú, que nós ganhamos de 3-1 do Santos. E o outro jogo foi na Vila Belmiro. Então eu tenho esse retrospecto, para mim é muito bom, é muito favorável, me deixa muito feliz, porque nós ganhamos do Santos por 2-1 na Vila Belmiro e nos sagramos campeões sub-20 do estado de São Paulo, jogando dentro da Vila Belmiro. Pois é, toda a expectativa da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, através do seu treinador, para o jogo, para atuar na Vila Belmiro, um estádio que reserva realmente muitas conquistas para os mais diversos clubes do futebol brasileiro e que por lá muitos atletas também que marcaram história e que até hoje também fazem a história do futebol brasileiro puderam se exibir, se apresentar. Vamos a um rápido intervalo agora. Próximo bloco vamos falar da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, trazer os gols das 4 partidas de ontem e também os detalhes do CRB, que começou o processo de renovação contratual com seus atletas, visando a próxima temporada, e a arrumação do CSA. A expectativa é enorme, né? CSA aí querendo se organizar e vai tentando arrumar a casa para poder anunciar os primeiros jogadores para 2016. É logo depois do intervalo. Voltamos já. O Brasil atravessa uma de suas piores crises. Em vez de reclamar, o governo de Alagoas trabalha mais forte. Na segurança, o governo do estado reduziu em 20% os crimes violentos. Despencaram também os números de roubos a coletivos e casas. Na educação, 60% das escolas públicas já têm vídeo monitoramento. Em breve serão 100%. É assim que Alagoas vai vencer a crise. Com iniciativa, transparência e muito trabalho. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio, porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Raba. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã.
o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Estamos de volta e depois do rápido intervalo, vamos lá, sem perder tempo, trazer mais detalhes. Ontem, pelo menos, tivemos 4 partidas sendo realizadas pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. O detalhe é que, entre os jogos de ontem, o Clássico Catarinense mexeu com a parte de baixo na classificação geral. Vamos dar uma olhadinha, então, como foi o duelo entre Avaí e Joinville, jogo que foi realizado em Santa Catarina. Vamos trazer os gols para você. Vamos lá. Primeiro gol da partida, marcado aos 19 minutos do primeiro tempo, com o André Lima. Depois desse lance aí, a jogada trabalhada, teve essa bola aí, acabou sendo marcado o pênalti. A bola ainda bateu na trave no rebote. O próprio André Lima, na trave não, o goleiro defendeu, né, o Agenor. Aí na volta, o André Lima fez. Viana empatou para a equipe do Joinville. Aos 42 minutos do primeiro tempo, muita reclamação, a bola passou da linha, não passou. Nesse replay aí, vamos tirar nossas conclusões. Parece que passou. E o Everton Silva, aos 43 minutos do segundo tempo, fez o gol que deu a vitória ao Avaí. Final na ressacada, Avaí 2, Joinville 1. Olha só o gol da vitória do Avaí no finalzinho da partida, né? Aos 43 minutos do segundo tempo, rapaz. Que coisa, hein? Brincadeira. A Ponte Preta jogou contra o Figueirense. O jogo foi realizado no estádio Moisés Lucarelli. Figueirense, que é outro clube que está lutando para poder permanecer na primeira divisão do futebol nacional. E o gol do Figueirense você vai ver aqui no Canal Esportes. Vamos ver. Teve esse lance de pênalti. Olha só, brincadeira, né, rapaz? Me parece que não bateu no braço mesmo, não. Na cobrança, Cleiton fez o único gol da partida final. Figueirense 1, Ponte Preta 0. Lembrando que o jogo foi em Campinas, tá, gente? Casa da Ponte Preta. Pois é, que coisa, hein? Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Olha, o Goiás jogou contra o Curitiba. O jogo foi no Serra Dourada. E esse jogo, claro, que teve ingredientes, requintes de muita emoção, pelo fato também do desespero das duas equipes para poder permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. O Coxa, jogando fora de casa, levou a melhor. E os gols, você vai ver agora aqui no Canal Esportes. Aí o primeiro gol da partida, o chutão, a falha da defesa do Goiás. E o Juan fez 1-0 para o Curitiba. Logo a 1 minuto de jogo, viu, Felipe? 1 minuto. 1-0 Coxa. O segundo gol do Curitiba marcado por Paulo. Chutaço de fora da área, né? Aos 47 do segundo tempo. O Goiás ainda diminuiu no segundo tempo com o Fred, cobrando falta. E o Henrique, aos 47 minutos do segundo tempo, fez o terceiro gol do Coxa, gol que definiu o placar final. Curitiba 3-1 em cima do Goiás. Pois é, reta decisiva do Campeonato Brasileiro da Série A e algumas surpresas. No jogo que talvez eu poderia dizer que teve mais gols, que foi outra partida realizada ontem, o Atlético Paranaense ficou no empate em 3-3 com o Palmeiras. O Guilherme fez
o primeiro gol da equipe do Atlético Paranaense. O Robinho empatou. Logo depois o Jackson fez 2-1 para a equipe do Palmeiras. Evandro duas vezes fez 3-2 para a equipe do Atlético Paranaense. Mas no finalzinho o Alec Gol, aos 49 minutos do segundo tempo, fez o gol que definiu o placar final 3-3. A classificação de momento, né, da Série A do Campeonato Brasileiro é o Corinthians, o líder, com 34 pontos. O Atlético Mineiro vem, aliás, 34 não, 76, viu, gente? Desculpa. 76 pontos, o Atlético Mineiro tem 65. O Grêmio tem 59 e em quarto o Santos com 54. Esses são os 4 primeiros colocados. Com os jogos de ontem, teve mudança na parte de baixo da tabela. O Avaí agora é o 16º colocado com 38 pontos. O Figueirense é o 15º com 39 pontos. E a zona de rebaixamento hoje é formada pelo Curitiba com 37. O Goiás é o 18º com 34. O Vasco é o 19º com 33 e o Joinville é o lanterna com 31. Lembrando que o Vasco, mesmo que vença hoje o Corinthians, né, nós vamos ter jogo ainda hoje, mesmo que vença hoje o Corinthians, o Vasco não deixará a zona de rebaixamento, porque fará 36 pontos e continuará a 2 pontos atrás de Figueirense e do próprio Avaí, equipes que conquistaram resultados positivos ontem. A rodada não foi boa para o Vasco da Gama e a torcida do Vasco está naquela ansiedade, naquela expectativa de que o time possa sair nessas últimas rodadas da temida zona de rebaixamento. Os jogos que fazem parte desta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Jogos ainda que serão realizados nesta quarta-feira, nós vamos colocar aqui para você, né? Só trazer, na verdade, a informação. Nós não temos hoje como colocar esses jogos, mas o Grêmio enfrenta o Fluminense hoje às 7h30 da noite no horário de Brasília. A Chapecoense joga contra o Internacional. São Paulo e Atlético Mineiro se enfrentam às 10 da noite no horário de Brasília. O clássico Santos e Flamengo na Vila Belmiro, também no mesmo horário às 10 da noite. E o outro clássico, Vasco e Corinthians em São Januário, também às 10 da noite. Lembrando que depois dessa rodada ficará faltando apenas 3 rodadas, a de 36, a de 37 e a de 38, para o encerramento do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E a rodada do final de semana já colocará o Palmeiras e Cruzeiro no sábado, Corinthians e São Paulo no domingo. É o único jogo, tá? Palmeiras e Cruzeiro na Arena Palmeiras no sábado. No domingo, os outros jogos: Corinthians e São Paulo, Clássico, Internacional e Grêmio, Atlético Mineiro e Goiás, Figueirense e Chapecoense, Joinville e Vasco, Flamengo e Ponte Preta, Fluminense e Avaí, Curitiba e Santos, Sport e Atlético Paranaense. São os próximos jogos da primeira divisão do futebol nacional. Vamos com as manchetes da Gazeta, então. As manchetes da Gazeta, que tem 81 anos de tradição, credibilidade e compromisso com a notícia. Rapaz, mas vamos lá, trazer as manchetes aqui, lendo mesmo, viu, Filipão? Porque hoje o negócio tá brabo aqui, viu? O negócio tá brabo aqui, pra internet tá ruim o negócio. Clubes definem o Campeonato Alagoano para 2016, está aqui na manchete da Gazeta, né? Ontem aconteceu essa reunião no Conselho Arbitral, os grupos acabaram sendo definidos, e aí eu vou passar aqui esses grupos para você em casa ter noção de como vai ser os grupos do Campeonato Alagoano do próximo ano. Distribuição de 2 grupos, tá certo? Com 5 equipes cada, os 10 clubes participantes. Não se falou em certidões ontem, a Federação Alagoana de Futebol estipulando aquela condição do Profut, aquela coisa toda, mas não se falou nisso não. O arbitral ontem foi feito com as 10 equipes participantes. Até o Muricy, que tinha ameaçado não participar, estava lá. Então, grupo A e grupo B, 5 equipes cada, com essas equipes se enfrentando com o cruzamento, né? As equipes do grupo A contra as equipes do grupo B. Vamos lá, então, trazer aqui os grupos para que você em casa possa tirar suas conclusões. A definição desses grupos, segundo a matéria da Gazeta, foi feita através de um ranking da Federação Alagoana de Futebol, e aí os grupos acabaram sendo definidos da seguinte forma: CSA no grupo A, Muricy, Santa Rita, Penedense e 7 de setembro. Não é? Não, tá errado esse grupo aqui, tá? Tá errado. Deixa eu pegar aqui os grupos certinho pra gente passar a coisa de uma maneira correta. Vamos dar uma olhadinha então, vamos ver. No grupo A, CSA, Asa, Muricy, CSE e 7 de setembro. São os clubes que fazem parte do grupo A. E os clubes do grupo B, CRB, Coruripe, Santa Rita, Ipanema e Penedense. O que é que acontece? Os clubes do grupo A só se enfrentam na próxima fase da competição. Só o que é que vai acontecer? Cruzamento.
equipes do grupo A contra equipes do grupo B. Então nós teremos na primeira fase, já é claro isso, o clássico CSA e CRB, beleza? 2 partidas. O que é que acontece? No encerramento dos jogos dessa primeira fase, as 3 melhores equipes de cada grupo fazem o hexagonal, ou seja, as 3 melhores do grupo A e as 3 melhores do grupo B. As 2 outras equipes que ficaram fora desse hexagonal, elas disputam a permanência na competição, ou seja, a luta contra o rebaixamento. Fazem uma espécie de cruzamento também para se enfrentar entre si, né, para poder fazer o cruzamento olímpico, e quem ficar entre as 2 equipes classificadas permanece na primeira divisão. As 2 equipes derrotadas, consequentemente, estarão rebaixadas para a segunda divisão do Campeonato Alagoano em 2017. Em relação ao hexagonal, aí acontece o seguinte: vai fazer o hexagonal com essas 6 equipes e aí as 4 melhores se classificam para a semifinal e depois a final do Campeonato Alagoano. Tá claro? Foi isso que ficou definido ontem no Conselho Arbitral. Alguns clubes apresentaram aqui as sugestões, mas segundo a matéria da Gazeta, diz que também ficou definido que o Alagoano terá o início dia 24 de janeiro e o término no dia 8 de maio. Sobre a fórmula de disputa, os times do grupo A enfrentam os do grupo B com jogos de ida e volta. Os 3 primeiros de cada grupo passarão para o hexagonal com duelos apenas de ida. As 4 melhores equipes se garantem nas semifinais, que serão disputadas no mata-mata em cruzamento olímpico. Já os finalistas garantem vaga na Copa do Brasil e Copa do Nordeste em 2017, se for o caso da Série D em 2016. Caso o CRB e ASA façam a decisão, o estadual, a vaga da Série D ficará com o 3º colocado, que também terá um lugar na Copa do Brasil em 2017. As demais pendências deverão ser definidas até o dia 24 deste mês, quando ainda poderão ser feitos os ajustes no regulamento do campeonato. Nele, a FAF vai estipular o prazo limite para que os clubes entreguem as certidões. O atacante Jô está defendendo o Al-Saab pela Copa Emirados. Ele marcou 3 gols na vitória do seu time por 4-2 sobre o Al-Sajá ontem. Segundo o site da ESPN, nos Estados Unidos, o Gareth Bale, que joga no Real Madrid, poderá trocar o Real Madrid pelo Manchester United no final da temporada. CSA, 4 nomes vazaram ontem para a imprensa. A direção não confirma ainda, mas 2 deles são conhecidos do futebol alagoano: Marcinho Guerreiro, volante que já jogou no CRB, e o Alex Henrique, que estava no ASA e que já atuou no próprio CSA em 2013. Além deles, né, Jean Kleber, que é conhecido do técnico Oliveira Canindé, pois trabalharam juntos no América de Natal, e o Rafael Oliveira, que disputou o campeonato, o atacante Rafael Oliveira, que jogou a Série B pelo ABC. Então, são os 4 nomes que acabaram vazando. A direção do CSA não desmentiu, mas tem esses 4 nomes aí: o Rafael Oliveira, o Jean Kleber, o Alex Henrique e o Marcinho Guerreiro. São os 4 jogadores contratados até aqui para a disputa do Campeonato Alagoano. Ipanema planeja ter 28 atletas no máximo em 2016. Treino no Repelé deve desenhar a equipe do CRB. São as manchetes da Gazeta. O lateral Gleidson Souza é mais um que renovou o contrato com o Clube de Regatas Brasil, né? A direção aí já tinha anunciado a permanência dos goleiros, né? Júlio César, Juliano e o Bruno, e agora o Gleidson Souza. Outros jogadores também já iniciaram um processo de negociação com a diretoria para renovar contrato com o CRB, mas ainda não tem nenhum tipo de notícia oficial de permanência desses jogadores. Ontem a direção regatiana que anunciou a permanência do Gleidson Souza, os jogadores chegaram aliás, segundo a matéria da Gazeta, diz que 4 jogadores chegaram a um acerto verbal com a diretoria, além dessas contratações oficiais, tá? Mas verbalmente, Audálio, Gabriel, Marcos Martins e Diego Jussani. No entanto, ainda não assinaram o contrato com o clube para 2016, então o CRB poderá manter aí uma base muito interessante para a disputa das competições no próximo ano, principalmente essa base aí que já está atuando com a camisa do clube na disputa dessa 2ª divisão do futebol nacional. Basquete, CRB e Carcará se enfrentam na decisão. O CRB que vem aí montando uma base muito competitiva também nas últimas competições de basquete, não só aqui no estado, mas em competições fora de Alagoas.
CBF, ouro olímpico é o objetivo. O presidente da entidade, Marco Polo Del Nero, já definiu a principal meta da seleção brasileira para 2016, que é a inédita medalha de ouro nas Olimpíadas. O Brasil nunca subiu no ponto mais alto do pódio nos Jogos. Em 2012, foi medalha de prata. José Aldo opina sobre Ronda, dono do cinturão do peso pena no UFC. José Aldo acha que Ronda não voltará a lutar MMA para se dedicar ao cinema. Ela foi derrotada por Holly Holm no UFC 193. Então o Aldo acha que a ex-campeã da categoria peso pena, só que no feminino, né? O Aldo é campeão do cinturão no peso pena no masculino. Então na categoria feminina, a Ronda, que foi derrotada na semana passada pela Holly Holm, não deve voltar ao UFC. Ela disse que vai dar um tempo, que vai voltar, vai tentar aí uma revanche, mas eu não sei, sinceramente. Ela ficou com a carreira dela muito dividida. E tem um filme da década de 80 que trata muito bem esse assunto. Se você, eu acho que não foi na década de 80 não, foi década de 90. Se você assistir Rock, ou deve ter assistido Rock 4, naquela oportunidade onde ele teve que viajar para a Rússia, né, a extinta União Soviética, para enfrentar Ivan Drago. Naquela oportunidade, o Arnold Schwarzenegger, que fazia o papel do Rock, ele teve que enfrentar o Ivan Drago em situações adversas. E aí essa continuidade dos filmes de Rock é muito interessante, porque no Rock 3, quando ele também teve a oportunidade de enfrentar o Clubber Lang, né, ele teve todo esse processo que a Ronda viveu. Cinema, comerciais, tudo que estava fazendo ele perder o foco com o principal, que era o treinamento, que era a vida de lutador. E a Ronda talvez se encaixa muito bem nesse aspecto do Rock 3, entre Rock 3 e Rock 4, quando ele acabou sendo derrotado também naquela oportunidade no filme, por estar gravando muito comercial, estava riquíssimo, pegou um lutador pobre, mas que estava com sangue nos olhos, e o atleta que defendia o cinturão tinha perdido um pouco daquela essência. Eu recomendo esse filme para quem não assistiu, viu? Um filme muito interessante. Barcelona e Real iguais em gols em clássicos. Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentam no próximo sábado. Vai parar o mundo esse jogo. O chileno renuncia à federação, né? O presidente Sérgio Jadue, da Federação Chilena. Isso pode também até respingar na seleção do Chile, né? Já que o Jorge Sampaoli, técnico do Chile, já adiantou que se o presidente não continuasse na federação, ele estaria fora do comando técnico da seleção chilena. E os reflexos disso já estão aí explícitos, né? A derrota do Chile para o Uruguai nesse meio de semana nas eliminatórias da Copa. Corinthians pode confirmar o título hoje. FIFA rejeita recursos de Blata e Platini. São Paulo recebe o Atlético Mineiro. São as manchetes da Gazeta desta quinta-feira. Assim nós vamos dando um ponto final aqui no canal Esportes de hoje. Eu quero deixar um forte abraço para você. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por ter ficado conosco. Está chegando o meu amigo Ariel para a sequência aqui da programação da TV Mar com o Cortando. E nós teremos ainda um novo encontro no decorrer do dia na programação da TV Mar Canal 25. Um grande abraço, fique com Deus e um ótimo período de descanso para você. Tchau.